estamos começando mais um programa Descomplicando a Lição. Esse é o 6º programa do 3º trimestre de 2024. Queremos agradecer especialmente aos professores e alunos da Escola Sabatina que nos acompanham. É muito bom sentir a energia que vem desse acompanhamento, especialmente quando se manifestam ali no chat que está disponível na plataforma do YouTube. Muito obrigado pelas manifestações todas que tenho recebido. Às vezes não tenho tempo para responder todas, mas na medida do possível nós vamos respondendo às pessoas que se manifestam. Essa energia é altamente producente, porque nos anima muito sentir como que os professores estão reagindo ao programa. Peço que se manifestem, porque isso vai nos dar um termômetro de como esse programa tem ajudado os professores e alunos da Escola Sabatina a melhor visualizar os assuntos que estão disponíveis nas lições. Se ainda quem está chegando pela primeira vez ou ainda não está inscrito na lista de pessoas que recebem esse programa, em primeira mão, no momento em que esse programa é colocado no ar, aponte a lente do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela e ele vai dirigir você para o grupo que recebe esses programas imediatamente assim que vai ao ar. E também não só o vídeo vai ficar disponível, também o esquema de tudo que é apresentado aqui fica disponível como orientação para a ministração da lição da Escola Sabatina na sua unidade. Eu quero também pedir que não esqueçam de apertar o like lá na tela do seu celular ou da sua TV. Aperte o like, porque isso quer dizer disponibilidade desse programa para muito mais pessoas. Na medida em que se manifestam por essa ação de apertar ali, aquela mãozinha com o dedinho para cima, vai fazer com que mais pessoas, mesmo que não estejam interessadas, encontrem um programa, vejam um programa e quem sabe isto é o primeiro contato com a palavra de Deus. Então façam isso não por uma questão de vaidade, mas por uma questão de trabalho missionário. Vamos então à lição dessa semana. Nós estamos estudando o livro de Marcos. Nós já dissemos que o Evangelho de Marcos soma com o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas os três evangelhos que são chamados de sinóticos. Sinóticos porque eles dissertam o mesmo assunto, que é a ministração do Evangelho por Jesus, olhando de ângulos diferentes. E no caso de Marcos, é sempre bom lembrar que Marcos mostra Jesus em ação, no sentido de confrontar ou esclarecer o reino de Deus em relação ao reino do inimigo, ou a tradição mundana. Jesus vai, no Evangelho de Marcos, está sempre frente a frente com controvérsias que ele vai esclarecendo, e na lição dessa semana nós estamos estudando o que o Evangelho faz com as pessoas, que é a transformação de dentro para fora, na verdade, a confrontação de entendimentos que os mestres judaicos traziam e que perturbavam o entendimento da Torá, inclusive. Então, no sentido de querer esclarecer a Torá, eles acabavam criando regras que não tinham nada a ver com a prática exigida por Deus. Então, Jesus começa a explicar que a transformação não é o que os outros dizem para você, é aquilo que você, após ouvir e após processar, cria o conhecimento e esse conhecimento vai transformá-lo. Portanto, é de dentro para fora.
essa dinâmica da transformação de dentro para fora não ocorre só no âmbito das coisas religiosas, das coisas espirituais. Ocorre também fora disso. Todo o nosso sistema educacional, que também trabalha com o aspecto espiritual, né? A transformação é de dentro para fora. Um professor não tem o condão de mudar um aluno. O aluno muda porque ele absorve o que está sendo ministrado, elabora e, por conta disso, transforma a si mesmo. E Jesus fala sobre isso na lição de hoje, dessa semana, e nós, se olharmos aqui a sequência de quadros, de ilustrações das lições anteriores, nós vemos Jesus com a preocupação de ministrar o reino dos céus. Lembrem que ministrar, a palavra quer dizer dar ou transferir para outro aquilo que está comigo. Então Jesus começa a ministrar o reino dos céus, mas ele encontra uma barreira. A barreira é o coração ou a mente humana que está obliterada ou fechada. Vejam aqui, né, um arame farpado, trancas, por causa do conhecimento humano ou das tradições humanas ou das tradições mundanas. É uma barreira. E Jesus, então, vai mostrar como é que isto precisa ser aberto. O verso para memorizar diz: não existe nada fora da pessoa que, entrando nela, possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que contamina. Na verdade, o que contamina são os nossos pensamentos, o nosso raciocínio, aquilo que nós colocamos para outras pessoas e elas elaboram dentro delas, e lá no interior da sua mente é isso que contamina. Muito bem. Vamos à premissa, então. Nós já sabemos que o nosso ponto de partida, que é a premissa, é algo muito importante. É a partir da premissa que nós vamos raciocinar com o assunto que vamos estudar. Nessa semana, a premissa está no Desejar de Todas as Nações, na página 51. Vejam que trecho extremamente importante Ellen White coloca diante de nós. À medida que as condições do povo começaram a ser patentes ao seu espírito, Jesus viu que as exigências da sociedade e as de Deus se achavam em constante conflito. Meus caros, esta é a situação ainda hoje. As exigências humanas, as exigências mundanas, estão sempre em conflito com as exigências de Deus. Os homens se estavam afastando da palavra de Deus e exaltando teorias de sua própria invenção. E é isso que ocorre ainda hoje. Observavam ritos tradicionais que nenhuma virtude possuíam. Seu culto era simples rotina de cerimônias. As sagradas verdades que se destinavam a ensinar achavam-se ocultas aos adoradores. Ou seja, o texto aqui está dizendo o seguinte: as cerimônias eram importantes, mas não o rito em si. O que era importante eram as verdades que esses ritos traziam, e isso estava apagado para o povo. E porque estava apagado, via Jesus que achavam-se ocultas aos adoradores. Via que em seus cultos, destituídos de fé, não encontravam paz, não conheciam a liberdade de espírito que lhes adviria de servir a Deus em verdade. Ou seja, o que acontecia? Os ritos eram cobrados, mas não os ensinamentos que estavam nos ritos. Isso passava batido. E por isso eles não serviam a Deus,
eles serviam aos homens. Eles serviam às autoridades, que mandavam fazer ritos. Esse é um problema atual. Nós ainda temos esse problema hoje. Esse texto aqui é um texto que deve estar contextualizado para nós. Nós precisamos olhar isso e tentar entender o que a lição dessa semana vai nos trazer sobre essa questão. A questão de quê? De que as exigências da sociedade eram contrárias às exigências de Deus. Então vamos abrir a lição. A lógica do estudo nessa semana é o seguinte: Escrituras versus tradições humanas. Então nós vamos ver que Jesus contextualiza o Antigo Testamento, que é a Torá e os profetas. Lembrem que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas são comentários sobre a Torá que os profetas fizeram. São exegeses que os profetas fizeram vis-à-vis o comportamento do povo. É muito importante o que os profetas fizeram. Jesus, então, contextualiza isso para os dias dele. E esse é um trabalho que os pastores atuais têm que fazer. Vamos estudar tradições humanas versus o que diz a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras, e a cura de um surdo, que aparece aqui como deslocado de tudo isso, mas mostrando que toda a verdade, toda a Escritura está disponível não só para o povo de Deus, mas também para os outros. E que a cura de um surdo significa que Jesus quis abrir, lembrem aí do coração ali da ilustração, cheio de trancas, cheio de coisas impedindo que a verdade chegue. A cura do surdo é simbólica dessa abertura que Jesus queria trazer para as pessoas, para que elas se desvencilhassem do conteúdo mundano e passassem a enxergar o reino de Deus. Então vamos à lição, novamente chamando a atenção que os professores precisam consultar o auxiliar. E o primeiro assunto é Jesus contextualizando o Antigo Testamento para os seus dias. E nós aqui vamos contextualizar o Antigo Testamento para os nossos dias. Então vejam, Jesus exalta as Escrituras como a revelação de Deus. Eu quero que olhem essa figura que está aqui. Né? Aqui está o número 19, em algarismo romanos, como uma alusão à profetisa para a Igreja Adventista, que Ellen White, que viveu no século XIX. E um pouquinho do século XX. Ela morreu em 1915, no início do século XV. Mas ele escreveu mormente no século XIX. E que nosso trabalho agora é trazer o que ela disse, porque ela é uma exegeta da Bíblia, né? Ela faz a exegese do Velho Testamento e do Novo Testamento, e nós temos que agora, no século XXI, contextualizar o que ela escreveu ali, assim como o que os profetas anteriores escreveram. Essa contextualização é importante. E ao olhar para essa questão da contextualização, no caso dos dias de Jesus, olhando o problema que Jesus viu lá, nós podemos ver um problema atual. E qual é o problema atual? A tradição dos sábios humanos, na época de Jesus, era mais relevante do que as instruções bíblicas. E hoje nós estamos com esse problema. Nós temos agora uma autoridade que nós chamamos de ciência, que fala mais forte do que a Bíblia. E se vocês olharem, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa estava com um quadro de deficiência de saúde, e eu disse: olha, leia os livros da senhora White, que esse seu problema está lá. Ela vira para mim e diz: não, mas o médico mandou eu fazer isso, é isso que eu vou fazer. Ou seja, a autoridade das instruções bíblicas é baixa. Por quê? Porque é mais relevante o saber humano. Então, por causa disso, porque a tradição dos sábios humanos é mais forte do que a Bíblia,
O que nós produzimos? Ofertas vãs. E o que são ofertas vãs? Ofertas são oferecimentos de louvor a Deus. E isso quer dizer uma gama de comportamentos. E nós podemos ir diante de Deus com ofertas vãs. O que é oferta vã? Rejeitar a Deus e tomar como apoio a sabedoria humana. Então, eu deixo de considerar a Deus e a minha oferta não é para Ele, é para o saber humano, e com isso eu posso levar diante dele ofertas vãs. Os irmãos entendem isso? Acontece isso muito na nossa comunidade atualmente. A segunda coisa é o culto formal. O problema não é o procedimento litúrgico e as palavras repetidas. A revelação de Deus deve necessariamente levar a uma resposta humana e não somente a um ritual. O que isso está nos informando aqui? Não adianta eu ir lá, muita gente faz isso, vai lá na igreja no sábado, cumpre aquele ritual. Reparem como é o deslocamento da população entre o culto e a escola sabatina. É muito diferente a população que assiste o culto e a população que assiste a escola sabatina, não é verdade? E por quê? Porque é só um formalismo. Eu vou lá para um formalismo. O que está sendo discutido aqui na lição por Marcos, usando o ensinamento de Jesus, é que o que é importante no culto é o que foi aprendido e como isso me modificará, como isso entrará no meu dia a dia e me fará ter um comportamento diferente do comportamento que eu tenho tido até agora. Então o problema não é o procedimento litúrgico, é que transformação, que resposta humana nós apresentamos porque nós entendemos o ritual. E depois, religião superficial, cheia de aparências, sem o verdadeiro temor do Senhor, que é a transformação. Ou seja, se é só uma religião de aparências, o que nós precisamos agora pensar um pouco? Vou falar com os professores mais de perto. O que nós precisamos pensar um pouco, professores? Pergunte aos seus alunos que já percorreram esse ano 2 trimestres, estamos no 3º, que mudanças ocorreram por causa dos ensinamentos da lição da escola sabatina. Os alunos estão experimentando um novo tipo de comportamento, uma nova relação com Deus, no sentido de entender os comandos de Deus, os preceitos bíblicos e atendê-los, ou nós continuamos, entra trimestre, sai trimestre, e nós continuamos exatamente iguais. Esse é o problema que está aqui. Nós estamos, então, com uma religião superficial se nós não modificamos nada. Então, Jesus começa um diálogo com os fariseus. Novamente, as controvérsias. Nesse diálogo, ele chama atenção ao texto de Isaías, no capítulo 29, verso 13. Um texto conhecido dos adventistas. O texto de Isaías diz, Deus falando pela boca do profeta, diz o seguinte: este povo honra com os lábios, mas o coração está longe. Seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Ou seja, nós vamos diante de Deus não com os preceitos. Quero salientar, a palavra preceito quer dizer comando. Nós vamos diante de Deus não com os preceitos de Deus, não com os comandos de Deus, mas com os comandos humanos, que era o problema de Jesus lá naquela época. Ele discute com os fariseus isso. E o autor da lição arremata dizendo: o povo vivia uma incoerência religiosa. Qual era a incoerência? Mantinha formalidade nos rituais e liturgia, mas não vivia em harmonia com os princípios bíblicos.
adoração rigorosa sem obediência. Aqui entra uma palavra que é princípios, e quer dizer exatamente essa palavra que está sendo cobrada aqui, que nós não vivemos de acordo com os princípios bíblicos. Princípios são ensinamentos, são ordenamentos que fazem com que determinado conhecimento seja possível de compreensão. Então, se nós não conhecemos os princípios de Deus, nós vamos adotar outros princípios. É o que está sendo dito aqui. E essa é a discussão inicial, né? Isso tudo aqui é para mostrar que ensinamentos podem contaminar, porque é de dentro para fora que ocorre a modificação. Se são bons ensinamentos, irão contaminar no bom sentido. Se são maus ensinamentos, irão contaminar de outra forma. Então, o autor da lição traz uma discussão importante aqui: tradições e adoração vã. Marcos enfatiza o erro da adoração seguindo preceitos ou comandos humanos. E esse é o embate de Jesus. Vamos voltar lá à figura inicial da lição. Os preceitos humanos, as ordens humanas, são os que bloqueiam todo o ensinamento de Deus. É incrível como nós nos inclinamos por obedecer a homens. É impressionante isso. Agora vejam bem, Jesus discute com os fariseus um problema que o autor da lição coloca para que você entenda a diferença entre a adoração segundo os preceitos humanos e a adoração segundo os preceitos de Deus. Jesus passa a discutir a lavagem dos sacerdotes na pia do santuário. Isso aqui é absolutamente incrível para nós compreendermos. O que acontecia ali? Havia uma ordem, que estava em Êxodo 30, 17 a 21, de que os sacerdotes tinham que se lavar antes de entrar no interior do tabernáculo. Essa era uma ordem que tinha duas razões e era exclusiva para os sacerdotes. E quais eram as duas razões? Lavar os pés e as mãos no ritual sacerdotal simbolizava a reforma de vida. Então, ao fazerem isto, eles estavam dizendo para Deus: nós estamos dispostos a obedecer às suas ordens. Vejam que esse ritual também está presente num ritual nosso, que chama-se ceia. Nós não lavamos os pés? É o mesmo ensinamento está aqui. E a segunda razão é que também estava relacionada à higiene pessoal, por causa da contaminação direta com o sangue. Então, nesse caso, o sacerdote também limpava a contaminação que o sangue trazia para entrar no tabernáculo. O que fizeram os sábios na época de Jesus? O contexto da resposta de Jesus estava relacionado com a obrigatoriedade desse ritual que era extrapolado a todo o povo. Era um ritual ligado ao sacerdote, por causa da contaminação e por causa de terem que estar sempre dizendo para Deus que estavam dispostos a obedecer às ordens de Deus. Eles trazem essa obrigatoriedade para o povo e perguntam para Jesus por que os discípulos de Jesus não se lavavam. Os irmãos estão lembrados, porque estudaram a lição, devem estar lembrados qual é o contexto desse diálogo de Jesus aqui com os fariseus. Então, não fora uma simples rejeição de uma tradição. O que Jesus estava dizendo para eles, a resposta dele era que os discípulos não se lavavam não por uma simples rejeição da tradição. Os judeus guardavam a tradição humana e não a lei de Deus. Por quê? Foram os principais, os líderes religiosos que levaram uma ordem que era só para os sacerdotes, para o povo. E Jesus estava mostrando: vocês estão seguindo
preceitos e comandos humanos. Isso não está na Torá. A Torá não está exigindo isso de vocês. E olha só, invalidaram a palavra de Deus por meio das tradições. E esse é um problema. Nós estamos aqui com uma lição que inteligentemente está nos mostrando como é que eu tenho que me portar quando eu faço a contextualização dos ensinos da Bíblia para os meus dias. Há coisas que são conhecimento humano. Nós precisamos conhecer a Torá, conhecer as regras, para que não tragamos para o nosso comportamento obrigações que não são obrigações exigidas por Deus. Não são preceitos de Deus, mas são comandos humanos. Quando você não tem essa noção, quando você não conhece a Bíblia, é muito fácil você cair nesse erro, não é verdade? Agora, o autor da lição arremata com esse parágrafo que está aqui abaixo. Tanto na época de Isaías, no 7º século antes de Cristo, quanto na época de Marcos, no 1º século depois de Cristo, a adoração a Deus era vã, devido à ênfase errada. Os líderes usavam a influência sobre o povo para colocar as tradições humanas acima das revelações divinas. Esse é um perigo muito grande. Professores, analisem aí com a sua unidade, com seus alunos, se não há na sua comunidade esse tipo de problema, alguma tradição humana que está superpondo-se às exigências de Deus. Esse é um trabalho que precisa ser feito, porque não é o que entra que contamina, é o que sai. Entendam essa frase de Jesus. Nós precisamos entender isso para ter um comportamento adequado, já que nós estamos vivendo em momentos muito críticos da história do grande conflito. Os irmãos não acham que o inimigo é bobinho, que ele vai fazer coisas tolas e que você vai perceber. Não, não é. Na medida que o tempo for passando, ele vai aumentando o grau de erro de uma forma que a igreja não vai perceber. É preciso levar a sério a questão do estudo da Bíblia, para que nós não sejamos enganados, porque a Bíblia diz que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então, a pergunta que Marcos traz é: o que é mais importante, mãos puras, lavadas, ou coração puro? E, novamente, o que sai do homem, isso é o que contamina. Então, essa discussão é a compreensão basilar ou central de todo o assunto aqui. Marcos, no capítulo 7, 19, enfatiza uma lista de pecados que são pecados contaminantes. E olha só, como tudo vem de dentro. Prostituição, nós sabemos. Furto, nós sabemos o que é. Homicídio, nós sabemos. Adultério, nós sabemos. Avareza, talvez não. A avareza é o seu apego à riqueza. Todos esses substantivos são produtos do seu eu, do seu egoísmo. Malícia, nós sabemos. O dolo é quando eu planejo coisas com vontade de prejudicar outro. A lascívia não é uma palavra do nosso dia a dia, a palavra quer dizer a mentira. Eu uso a mentira para enganar pessoas. Inveja, nós sabemos. Blasfêmia, nós sabemos, que é a mistura do que é humano com o que é sagrado. A soberba, que é a empáfia ou o orgulho daquilo que nós somos. Tudo isso é produto do egoísmo, não é? Nós podemos ser soberbos por um monte de coisas. Os títulos que nós carregamos, o dinheiro que nós temos na nossa conta bancária, as posições que nós ocupamos, tudo isso é soberba. E a loucura, que é achar que todas essas coisas que são oriundas do egoísmo
são coisas que servem para algum enlevo, para melhorar a nossa performance, para nos ajudar a sobreviver nesse mundo. Esse é o grande engano, a grande loucura. Muito bem. Diante dessas coisas, que são os comportamentos que normalmente o mundo nos ensina e nos educa, Jesus tem uma resposta em relação a isso. O que ele diz? O desejo de Jesus é redimir sua herança do domínio de Satanás. Todas essas coisas aqui correspondem ao domínio de Satanás. O que Jesus quer? Te mostrar como você será capaz de lutar contra essas coisas. E esse é o Evangelho. São as boas novas, como é que você sai da prisão. A segunda coisa é retirar o poder satânico de dentro de nós. Qual é o poder satânico? É que as ideias de Lúcifer são tão arraigadas e tão poderosas que o nosso comportamento é muito mais consentâneo, ou muito mais paralelo, ou muito mais parecido com o comportamento de Lúcifer do que com o comportamento de Jesus. Esse é o poder dele. E Jesus tem outro poder, que é fazer com que nós coloquemos o conhecimento dele tão arraigado em nossa mente que o comportamento nosso será parecido com o de Jesus. Esse é o poder de Jesus. Então, mundanismo, egoísmo, traços grosseiros de caráter que não têm semelhança com Jesus, ele promete que retirará de nós. Essa é uma promessa dele. E a terceira coisa é que nós precisamos passar por momentos de aflição para que essas coisas sejam depuradas. O egoísmo é sempre uma tentação ou uma tentativa de você ficar confortável. Você vai se prostituir para ficar confortável, para ficar com prazer, você vai furtar para ficar confortável, você vai até cometendo homicídios para ficar confortável, você elimina alguém do teu caminho. Todos esses substantivos aqui têm a ver com a nossa situação egoísta, portanto, o nosso conforto pessoal. Tudo isso só pode ser retirado se nós passarmos por situações de purificação ou aflição. Não há como retirar isso se não for por essa via. Porque o caminho de volta é exatamente o sacrifício dessas coisas aqui. Então, se permanecermos pacientes ao sair da aflição, estaremos purificados, santos e felizes. Esse é o poder de Jesus. O que o autor da lição coloca para que os professores e alunos façam não só uma contextualização, mas concretizem isso dentro do seu raciocínio. Coloquem isso definitivamente dentro do seu raciocínio. Enquanto o povo se ocupava com insignificantes distinções e observâncias não exigidas por Deus, sua atenção se desviava das grandes doutrinas que estavam nos rituais. Quero parar aqui para que nós venhamos a ver isso com muita paciência e atenção. Eu quero reler isso aqui. Enquanto o povo se ocupava com insignificantes distinções e observâncias não exigidas, que isso acontece muito nas nossas comunidades, o que vai acontecer por causa disso? A atenção se desvia das grandes doutrinas. E o que são doutrinas, professores? São ensinamentos, são explicações que levam uma pessoa a dominar determinado conhecimento. Isso é uma doutrina. Então, essas coisas, se não forem tiradas, não nos levarão a ver as doutrinas. Novamente, volto à figura no início, lá, o coração cheio de travancas. É preciso isso tudo ser retirado.
porque o Senhor não podia aprovar mistura de exigências humanas com preceitos, que são ordens, não é? Com preceitos divinos. Ou seja, misturar coisas humanas com preceitos divinos, os irmãos vão lembrar o que está definido em Apocalipse em relação a isso. Chama-se Babilônia. E nós não podemos ter isso conosco. Uma lição muito importante, porque nós estamos vendo as tradições humanas versus a Escritura Sagrada. E nós precisamos entender o que são essas tradições humanas e o que são as Escrituras Sagradas. Muito bem, agora vai entrar o terceiro assunto, e que parece um assunto deslocado, mas não é. A cura de um surdo. Não era só surdo, ele também era gago. Devem ter lido a lição, o contexto ali, Jesus fazendo uma série de viagens, ele volta para Galiléia. E lá na Galiléia, levado para diante dele, um homem com esse problema de surdez e gago. Ele não era judeu, e Jesus o cura. E tem algo muito interessante nessa narração de Marcos, porque lembrem, Marcos está narrando Jesus vis-à-vis, ou frente a frente, ao embate, né, entre o reino de Deus e o reino do inimigo. E essa cura é uma dessas demonstrações. Jesus toca no homem, toca no ouvido, toca na língua, ele usa uma série de coisas, mas Marcos chama atenção para um comportamento de Jesus, que parece assim que é uma coisa sem muita relevância, mas é muito relevante. Jesus suspira. E o suspiro de Jesus, o autor da lição enfatiza, nesse suspiro estava representado a angústia de Jesus por saber que as tradições humanas fechavam o coração dos homens para aquilo que o céu gostaria de colocar dentro. Esse era o suspiro de Jesus. Ou seja, os ouvidos das pessoas estavam fechados para ouvir o que Jesus estava tentando ensinar. Esse foi o suspiro dele. E nessa cura, ela é uma cura emblemática, porque Jesus abre os ouvidos de uma pessoa que não era judeu, de um homem que não era judeu. Ora, se ele abre os ouvidos de um não-judeu, quanto mais os ouvidos de quem está na casa dele. E no nosso caso, se as tradições humanas estão obliterando ou impedindo que eu ouça a voz do céu, peça a Jesus um milagre como esse. O que aconteceu? Se os ouvidos e os olhos estiverem fechados, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas serão descartados. Que é o que nós presenciamos. Quantos milagres? Professores, na sua igreja, na sua comunidade, tem 2 momentos em que milagres são mostrados. No culto do sábado. Um, diretamente ligado com a escola sabatina, chama-se Informativo Mundial. Ali são contadas histórias de pessoas que são verdadeiros milagres. Mas vejam só, é um momento em que a igreja não presta atenção. Aquele momento é o momento em que nós somos estimulados por milagres que aconteceram com outras pessoas a pedir a Deus milagres semelhantes para nós. Só que nós olhamos aquilo como se aquilo fosse sem importância alguma. O segundo momento em que são contados milagres é naquele filminho que aparece lá na sua tela, Provai e Vede. São milagres que acontecem na vida de pessoas, e nesse caso são pessoas mais próximas a nós, geralmente são da comunidade nossa ou da união onde nós estamos, né, do esquema administrativo que a igreja chama de união, ou da divisão, que é outro nível administrativo, mas que são mais próximas de nós, para que nos estimule a que nós também queiramos esse tipo de milagre. Mas se os ouvidos estão fechados, como é o caso
nosso nas igrejas, de modo geral, a gente não quer prestar atenção nessas coisas, nem milagres nem sinais serão capazes de convencer e serão descartados, que é o que acontece com essas duas ocasiões na igreja. Milagres não são suficientes para convencer incrédulos obstinados. Jesus alertou sobre o fermento dos fariseus, ou seja, as tradições. Ao curar o surdo, que também era gago, Jesus anuncia que abrirá os ouvidos e abrirá também as bocas. Professores, um final de assunto discutido de uma forma brilhante. O que o autor da lição quer que nós mentalizemos? Se for permitida a entrada de ensinamentos humanos, reinará a hipocrisia ou a mistura da sabedoria humana. Princípios enganadores que são, na Bíblia, chamados fermentos. Vão entrar uma mistura de sabedoria humana com o assim diz o Senhor. Tal mistura tornará difícil receber a pura palavra de Deus, ouvidos fechados e bocas caladas. Que tal esse fechamento para abrir o nosso entendimento? Importante tudo isso que nós vemos, não é, professores e alunos da Escola Sabatina? Podemos então ver como que os assuntos que foram estudados cada dia estão relacionados com o assunto geral. O assunto geral era o que contamina é o que sai, não é o que entra, né? Então, Jesus contextualiza o Antigo Testamento para os dias dele, ele mostra as tradições versus os mandamentos divinos, fala sobre o ritual dos sacerdotes que foi obrigado pelos líderes a ser observado pelo povo e que estava sendo cobrado de Jesus ali. Esses dois assuntos, domingo e segunda, estão relacionados com essa contextualização. Você precisa contextualizar isso na sua unidade. Na terça-feira, o milagre para os cachorrinhos, as tradições humanas versus as escrituras sagradas. É contado ali que Jesus trabalhou não só para os judeus, ele visualizou uma população ampla, né? Porque a profecia sobre o Messias dizia que ele viria para os judeus e para os gentios, e Jesus então mostra isso, discute com os fariseus, e na quarta e na quinta-feira ele cura o surdo e cuida de mostrar como o fermento dos fariseus é capaz de manter pessoas surdas e pessoas com problema de fala. Então, a cura de um surdo, nesse momento da história, é para lhe dizer que se você não permitir que a tradição celeste predomine sobre a tradição humana, você se tornará um surdo e um mudo. Como é que eu posso sintetizar tudo isso? Num parágrafo, a religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e destrói o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Então, aqui está, eu posso sintetizar tudo isso que nós lemos em uma frase pequena. O que entra não é o que contamina é o que sai. Então, isso está bem aqui nesse texto, muito claro.
se nós estivermos com a sabedoria de Deus, nós contaminaremos, no bom sentido, pessoas que estão no nosso relacionamento. Então vamos agora, depois disso, ao resumo em uma única frase sobre a lição. O que sai da pessoa é o que contamina, ou seja, as minhas ideias são as coisas que irão contaminar outras pessoas. Novamente, as minhas ideias são as coisas que irão contaminar pessoas. Guardem isso. Vamos à aplicação da lição, que esse é um momento muito importante em todo o nosso programa Descomplicando. Leiam comigo isso aqui. Quantas vezes o nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchadas pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Quais práticas cristãs ajudam a manter o coração puro? Essa aplicação, professores, é um apelo para que a sua classe examine junto com o Senhor quais são as práticas no cristianismo que nos tiram essa condição do egoísmo. Vocês viram aí na lição uma lista de substantivos que são contaminantes. Então, façam aí com os seus alunos uma lista de substantivos que são descontaminantes. E tentem praticar isso. Lembrem que é uma promessa de Deus que Ele vai fazer com que o reino dele se estabeleça em nosso coração. Isso quer dizer a retirada de conceitos humanos para a entrada de conceitos divinos. E uma vez isso dentro de nós, nós iremos contaminar, no bom sentido, pessoas. Vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe com essa dimensão tão importante. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, uma lição esclarecedora tivemos hoje. Jesus mostrando como as tradições humanas podem ser de tal forma difíceis que podem, inclusive, obliterar ou impedir que a palavra de Deus chegue aos nossos ouvidos. Oramos para que o Espírito remova da nossa vida qualquer empecilho em relação às ordens do céu. Essas bênçãos nós lhes pedimos em nome de Jesus. Amém. Caros professores e alunos, lição número 6 concluída. E vamos então para a próxima lição. Queremos convidá-los para que não deixem de assistir, prestigiem o Descomplicando, prestigiem no sentido de fazer com que esse programa chegue a mais pessoas que vocês sabem que ainda não estão assistindo esse programa. A bênção de Deus pode alcançar uma pessoa se você fizer um simples gesto de distribuir esses vídeos. Professor, descomplicar é a sua missão, lembrem disso. Eu os espero no próximo episódio. Até lá!